Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Andréia. Hoje eu estou aqui com vocês para apresentar a sequência de atividades 3 do material Aprender Sempre. E hoje eu estou vestindo uma camiseta branca, também estou sentada no fundo branco, né, uma parede branca, meus cabelos são longos e mesclados. Eu sou formada em língua portuguesa e leciono em escola de ensino integral aqui na região de São Carlos, né, lecionando aulas de língua portuguesa. Então, a gente conhece bastante aí, né, o nosso público, nossos estudantes no dia a dia e nessa realidade que a gente vem enfrentando, uma vez que eles estão voltando, né, para o presencial nesse momento. Então, eu vou subir aqui o nosso PPT de hoje para a gente iniciar a nossa formação. Bom, temos aqui, então, a nossa tela inicial, né, professores? Formação para a língua portuguesa, de interpretação e aprofundamento, tá? Para o 7º ano do ensino fundamental. Na próxima tela, nós temos aí, então, um link para que vocês possam acessar, né, o material Aprender Sempre. Vocês caem direto lá no site do Currículo Paulista, onde vocês podem baixar o material para fazer esse estudo mais aprofundado, acompanhar aqui nossas formações e ver como que a gente pode aplicar esse material. Quais os objetivos, então, para a nossa formação de hoje? Revisitar aspectos teóricos apresentados na formação de etapa sobre o tema central do letramento, com enfoque na análise linguística e semiótica. Relacionar o tema central do letramento com as atividades da sequência 3 do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica. Então, basicamente, a gente vai pegar o material Aprender Sempre, né, focar na sequência de atividades 3 e observar como que a gente pode trabalhar essas atividades, né, desenvolvendo aí a análise linguística e semiótica, né, dando um enfoque maior para que os nossos estudantes se preparem aí para a produção textual, uma vez que eles vão passar por várias atividades dessa sequência 3, né, desenvolvendo a habilidade essencial, que a gente também vai colocar aqui em evidência para vocês, certo? Junto com esse trabalho, além da habilidade essencial, o trabalho também com as habilidades de suporte, focando sempre a análise linguística e semiótica, tá? Então, a gente também vai, no outro momento, sugerir também metodologias ativas, né, com foco aí na organização e gestão de sala de aula, né, quando vocês se reunirem na escola para fazer o desdobramento dessa TPC, dessa formação. Vendo, então, esse enfoque, né, para a realidade de cada escola, de acordo com cada grupo, com cada estudante. Dando sequência aqui, nós temos, então, uma agenda para a gente poder se situar, né, pensar em como que vai ser dividida a nossa formação de hoje. Temos o primeiro momento, onde vamos revisitar aspectos teóricos apresentados na formação de etapa sobre o tema central de letramento, com enfoque na análise linguística e semiótica. No segundo momento, a gente vai relacionar, então, essa análise, né, de linguística e semiótica nas atividades da sequência do material Aprender Sempre, da sequência 3, tá? Do primeiro bimestre, volume 1. E no terceiro momento, a gente vai reunir com vocês nesse encontro da TPC, no desdobramento, para vocês poderem colocar aí em prática e pensar nesse planejamento para trabalhar com este material, tá? Vamos lá, então. Bom, primeiro momento, então, a gente vai revisar essa parte mais teórica, essa parte que vocês já viram lá na formação de etapa. A gente vai trazer aqui, então, só uma revisão mais rápida, para a gente já focar aí nas atividades da sequência, tá? Focando na análise linguística e semiótica sempre. Bom, aqui a gente tem, então, um quadro onde a gente coloca a língua portuguesa, né, como a respectiva, enunciativa e discursiva. A gente vai ver, então, como que a gente pode olhar para essas atividades, né, e pensar em desenvolver, dentro da questão da língua portuguesa, ser aí o eixo, né, de trabalho, o eixo teórico para o desenvolvimento desse trabalho, tá? Que, no caso aqui, são 4 eixos teóricos, onde a gente coloca sempre a leitura, a produção de texto, a análise linguística e semiótica e a oralidade também, tá? Para esse desenvolvimento. Outra questão também é as práticas de linguagem, né? Que estão aí nos sujeitos, enunciadores
em contextos sócio-históricos que são situados em uma interação responsiva, ou seja, né, é essa língua onde o estudante ele vai desenvolvendo, ele vai passando aí por esse trabalho da leitura, da produção de texto, trabalho com oralidade, mas levando em consideração sempre essa questão da interação social, de como que essa língua ela funciona, né, dentro desse grupo da sociedade. Articulação dos eixos, né, como que acontece isso? Promover a aprendizagem, foco na formação integral, sempre focando o nosso estudante, né, como centro aí desse trabalho da aprendizagem, trazendo as metodologias ativas para que ele possa chegar à essência da habilidade essencial e conseguindo aí, então, essa formação integral desse estudante, tá? Domínio dos usos da língua, que são os contextos interativos na defesa de posicionamento e para conhecer os usos da língua de forma consciente e reflexiva. Então, é quando o estudante ele consegue aí fazer o uso dessa língua de uma maneira que ele possa se colocar, né, de uma maneira crítica, responsável, diante de uma leitura, né, conseguir fazer essa interpretação do texto e ter o seu posicionamento diante da utilização da língua. Também a priorização das escolas, tá? As práticas sociais de leitura, de oralidade, de produção de textual e de análise linguística e semiótica, que é basicamente o desenvolvimento das atividades, né, do trabalho e do material que é desenvolvido, tá? Bom, no nosso próximo PPT, nós vamos ter aqui, então, essa questão aí da prática de análise linguística e semiótica. Como que a gente pode ver isso, né? Como é que nós podemos pensar nesse desenvolvimento? Aqui a gente tem, nesse PPT, a questão, então, de alguns pontos importantes que são relativos aí à análise linguística e semiótica, que envolve conhecimentos cognitivos, de aprendizagem, de mundo nas práticas da linguagem. Permite observar e analisar a progressão temática, a formação composicional, o estilo dos gêneros textuais e a construção de sentidos. Isso é importante, porque conforme o estudante vai passando aí pelas atividades a serem desenvolvidas, ele vai adquirindo, né, esses recursos necessários, ele vai compreendendo, através da análise linguística e semiótica, o efeito de sentido que é proporcionado em cada texto. Também estuda os vários gêneros textuais, né, escritos, orais, digitais, multimodais e multissemióticos, que hoje é tão importante na vida, né, de todos nós, devido à tecnologia, o uso de diferentes mídias, né? Então, esse efeito de sentido, ele muda de acordo com a mudança dessas formas de se colocar o texto, né, com esses gêneros textuais diferentes. Bom, aqui na sequência, a gente tem aí, então, as práticas de linguagem. Como que a gente pode olhar, então, para essa questão da leitura, a escuta, a produção, a escrita, né, multissemiótica e digital. A oralidade e análise, linguística e semiótica apoiam-se nos conhecimentos linguísticos, tá? Como que isso é desenvolvido de uma maneira um pouco mais sucinta dentro das atividades desenvolvidas na sequência. A gente tem alguns conhecimentos linguísticos aí, que são o fono-ortográfico, morfossintaxe, a sintaxe, semântica, a variação linguística e elementos notacionais, né? A gente vai desenvolvendo todos esses conhecimentos linguísticos no decorrer do desenvolvimento das atividades da sequência, tá bom? Bom, até aqui a gente focou, então, aí um aprofundamento, né, dessa questão teórica, de como olhar, então, para essa questão da análise linguística e semiótica, dentro de atividades que são trabalhadas na sequência de atividades que a gente vai apresentar na nossa formação de hoje, tá? No nosso próximo slide, então, a gente vai para o nosso segundo momento, que seria estar relacionando o tema central do letramento com as atividades da sequência 3 do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica. Então, a gente vai partir dessas questões que foram apresentadas, que são mais teóricas, né, e focar um pouquinho mais na prática desse desenvolvimento, na sequência de atividades, nas atividades que a gente vai colocar aqui com as aulas, né, que eu trouxe para apresentar para vocês. Bom, as aulas que nós vamos trabalhar hoje da sequência 3 são as aulas 3 e 4, tá? É notícia de jornal. Essas aulas, elas são aulas contínuas, então são 2 aulas que trabalham simultaneamente, tá? E seria, então, aí a seleção de se justificar por
atender às orientações da habilidade essencial relativas aos conhecimentos linguísticos do gênero notícia, decorrentes do processo de elaboração textual e das marcas coesivas que dão coerência ao texto. Para analisar essas aulas, iremos. Como que a gente vai, então, focar nessas duas aulas que a gente trouxe aqui como exemplo para vocês? Nós vamos rever a habilidade essencial e analisar os objetivos das aulas 3 e 4, notícia de jornal, aí da sequência da atividade 3, tá? Para a gente poder ver como que essa habilidade ela se articula no desenvolvimento dessas atividades. Apresentar o conjunto de aulas, né, proposições da sequência 3 para o 7º ano. Então, a gente vai ter uma visão panorâmica de como que essas aulas serão aí desenvolvidas, né, para os estudantes. Analisar as aulas 3 e 4, né, notícia de jornal, com foco na análise linguística e semiótica. Então, trazendo novamente essas questões teóricas que foram apresentadas aqui, que vocês também já tiveram lá na formação de etapa, né, para a gente poder ver nessas aulas o desenvolvimento, então, da análise linguística e semiótica, tá? Bom, aqui no próximo slide, a gente tem, então, aí a habilidade essencial, onde as atividades se apoiam, né, para esse desenvolvimento. O objetivo é chegar ao foco aí, no final da sequência de atividades, fazer com que o estudante chegue ao foco da habilidade essencial. Aqui a gente tem distinguir diferentes propostas editoriais de forma a identificar os recursos utilizados para impactar ou chocar o leitor, que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado. Então, a gente observa que se trata, então, de uma habilidade que vai trabalhar com os gêneros jornalísticos, né, trazendo aí esses veículos de comunicação, como que essa notícia ela é apresentada em diferentes canais, né, observar aí qual que é o público-alvo. A gente vai poder observar, então, que essa habilidade ela vai ser desenvolvida no decorrer de cada aula da nossa sequência de hoje. Nas aulas 3 e 4, a gente vai ter como objetivo comparar notícias sobre o mesmo fato, divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades de cada uma, os processos de reelaboração dos textos e a convergência dessas notícias para outras mídias. Então, olha só esse objetivo, como ele está totalmente, né, alinhado aí à habilidade essencial. Tá? O estudante vai fazer atividades onde ele vai fazer essa comparação, né? Como que a notícia ela é apresentada nos diferentes veículos. E também exercitar a capacidade de síntese e de apresentação coesa, coerente e justificada de ideias, formuladas a partir de fatos noticiados em diferentes mídias. Então, ele vai poder também observar os recursos que são utilizados, né, que causam aí os diferentes efeitos de sentido, tá? E a gente vai ver isso, então, nas aulas 3 e 4 aqui da nossa sequência hoje. A gente tem, então, aqui uma proposição das aulas, né, da sequência de atividades 3 aí do 7º ano, que são as 8 aulas que compõem a sequência 3, tá? A gente vai ter uma aula 1, que é o trabalho com manchete, a aula 1 e 2, tá? Onde o estudante vai fazer essa análise, vai aprender o que é manchete, né? Aprender a fazer uma leitura mais aprofundada e uma compreensão de recursos que são utilizados, tá? E a aula 3 e 4 que sai aqui em destaque, que é a aula que nós vamos trazer aqui para nossa formação de hoje, como exemplo, como base, né? Para a gente observar esse trabalho com análise linguística e semiótica, que é a notícia no jornal. A aula 5 e 6 também são aulas duplas, tá? A notícia e seus contextos, então que o estudante também vai aprofundando essa questão da leitura, essa questão de como que os efeitos de sentido são contidos, né, dentro do gênero notícia. Para na aula 7, ele já vai planejar, produzir e publicar notícia online ou impressa. Então, ele já vai ter recursos aí suficientes, né, para que ele possa, sozinho, no caso, claro, nas aulas dele, junto com o professor, fazer essa produção textual, mas uma produção que seja sua, né, que seja da sua produção direta, autônoma, né, do estudante, onde ele vai poder pensar em como produzir para esses diferentes meios de comunicação, seja impresso, seja online. Na aula 8, ele vai planejar, produzir e publicar notícia online ou impressas, porque é a sequência aí também da aula 7, tá?
Ele planeja, ele produz, e aí ele vai revisar e publicar esse texto que ele mesmo produziu. Tá? Isso é importante porque é o resultado do trabalho do estudante. Tá bom? Bom, dando andamento aqui, nós temos então aí a aula 1, onde a gente tem: leia silenciosamente um trecho da notícia a seguir e depois siga as orientações do seu professor. Então, tem uma notícia aí que já aparece, né, da onde ela foi retirada, aparece também a manchete, né, para poder ser feita uma exploração. Talvez antes de começar essa leitura, né, professora, a gente pode aí também já fazer esse processo aí de exploração dessa manchete, saber o que está, fazer levantamento de hipóteses, né, saber o que o texto traz, para depois, no momento dessa leitura, eles poderem comparar e ver se realmente era isso que estava sendo exposto aí nessa apresentação da manchete, tá? Então, a gente tem também a fonte, que foi retirada aí do jornal Joca, tá? Com as edições impressas. É um jornal que é já voltado aí para esse público, né? Para esses estudantes, também considerando a faixa etária, né, dos nossos estudantes. Bom, então a aula ela se inicia assim. Aí, no próximo slide, a gente vai poder ver algumas atividades, né, que é proposto aqui na sequência de atividades 3 para o desenvolvimento dessas aulas. Por exemplo, a primeira parte ele começa, então, já com uma leitura que pode ser mais aprofundada, mais observada, né, um pouquinho mais atenta. Na atividade 2, nessa atividade, você terá a oportunidade de refletir com seus colegas e professor sobre as informações apresentadas no texto. Então, ele vai poder fazer esse levantamento das informações que foram apresentadas no texto para ele. Fazer, então, um paralelo, ver se realmente a manchete ela trouxe para essa reflexão o que o texto realmente apresenta para esses estudantes, né? E aí tem a letra A. A notícia trata de quê? Ele já vai, então, partir para uma análise, né, dessa notícia. Essa notícia foi publicada em mídia impressa ou online? Qual é o nome do jornal em que ela foi publicada? A letra B. Há no primeiro parágrafo da notícia um verbo ou forma verbal que indica que o jornalista incluiu a fala do governo libanês. Localize-a no texto e depois descreva-o na linha a seguir. Olha só, então, essa análise que ele já vai fazer com a colocação dentro do texto, né, dos discursos, uma vez que traz aí o discurso do especialista, no caso aí do governo, né, que está sendo colocado na questão do discurso indireto, né, e ele tem que observar, então, como que os recursos utilizados dentro desse texto proporcionam esse efeito de sentido dentro dessa construção textual, certo? Aí, na sequência dessas atividades, a gente tem aí a atividade 3, que é: releia o trecho. O governo libanês declarou que as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Bom, aí a gente tem a alternativa A e a alternativa B. A gente vai conseguir observar aqui um trabalho mais aprofundado em relação à análise linguística e semiótica, né? Uma vez que ele vai poder reconhecer realmente os efeitos de sentido aqui nesse trecho. Observe que nesse trecho está escrito no discurso indireto, e nele o jornalista produz a fala do governo libanês. Agora, estudantes, seu desafio será transcrever o trecho selecionado acima para o discurso direto, de forma que o próprio governo tenha a voz na notícia. Então, ele vai ter que começar a utilizar recursos para mudar, tá, esse efeito de sentido, trazendo esse discurso aí para um discurso da própria pessoa, no caso aqui do governo libanês, né? Transformando o discurso indireto para o discurso direto. Então, é uma análise um pouco mais aprofundada, que vai levar em consideração, né, essa análise linguística e a análise também linguística e semiótica, né, dentro do texto. A letra B. Compare o trecho extraído da notícia com o discurso indireto com o trecho que você elaborou no discurso direto. Há diferenças de efeito de sentido? Explique. Então, aqui ele vai ter que se colocar, né, ele vai ter que se colocar, posicionar criticamente, explicando como que ele utilizou esses recursos, como que mudou, então, a construção desse texto, no caso desse trecho, né, utilizando um discurso diferente, colocando aí esse discurso voltado, então, para o discurso direto, né, a fala direta da própria pessoa. Ele teve que trocar alguns fatores, né, alguns recursos,
para poder construir e não perder o efeito do sentido do texto, né? Então, aqui ele observa, assim, um aprofundamento nessa visão do trabalho com a análise linguística e semiótica, certo? Ainda na sequência, a gente tem aqui a atividade 4. Para desenvolver a atividade 4, ouça a notícia Explosão em Beirute, que está no podcast indicado pelo seu professor. Então, a proposta aqui é que agora ele veja numa mídia diferente, né? No caso aqui, um formato de construção diferente do texto, né? A mesma notícia, para ver como que são modificados aí os recursos para proporcionar ainda os efeitos e sentidos necessários, né? A gente tem aí análise linguística e semiótica com a questão do fono ortográfico, né? Ouvindo, então, a questão agora desse texto, que já não vai estar ali mais escrito, né? E a gente tem em seguida, compara a notícia da atividade 1 com essa que vocês ouviram, verificando o que se pede. Aí tem aí 3 alternativas para orientar o nosso estudante. O contexto de publicação da notícia 1 é o mesmo da notícia 2? Explique. Então, aqui ele começa a fazer uma comparação entre, né, a mesma notícia, mas publicada em veículos diferentes, né? Uma em forma de texto escrito e a outra em forma de áudio, em forma de podcast. A linguagem que o texto da notícia 1 emprega é diferente da linguagem da notícia 2, publicada em mídia eletrônica. Quais diferenças podem ser destacadas? Observe, professor, que aqui o estudante é direcionado, né, a fazer essa análise mais aprofundada, observar dentro dessa comparação esses recursos que foram utilizados, tanto no texto escrito, né, como também no áudio que eles ouviram, tá? Na letra C, quem provavelmente lê a notícia do tipo 1 e as do tipo 2? Justifique sua resposta. Aqui, então, vai focar aí o público, né, que foi aí produzido essa notícia. A gente pode levantar a questão da linguagem, então, tá, a linguagem que foi utilizada, fazer essa comparação, né, entre o texto escrito e o texto que foi para o podcast, né, essa diferenciação, então, de públicos, né, que se modifica também, e também existe a necessidade de mudar alguns componentes, né, que geram aí o efeito de sentido, no caso dessa construção textual. Então, a gente observa nessas aulas que o estudante ele consegue desenvolver, né, essa questão de observar, através da leitura, através do áudio, como os recursos são utilizados, como e quais recursos são utilizados, que geram aí esses efeitos de sentido dentro do texto, né? Não deixando que se perca a questão da coesão, da coerência, dentro desses gêneros que são trabalhados aqui. Isso é importante para dar um respaldo para o nosso estudante, uma vez que ele vai passar por todo esse percurso cognitivo, tá? Todo esse desenvolvimento das atividades de uma maneira progressiva, né? Adquirindo esses recursos de uma maneira gradativa e vai sendo direcionado para as aulas finais, onde ele vai utilizar todos esses recursos para a sua própria produção textual, né? Onde ele vai ser o autor do seu próprio texto. E aí ele vai poder, enfim, chegar ao foco da habilidade essencial que está sendo proposta aqui para desenvolvimento das nossas atividades da sequência 3, né? A gente pode colocar aqui também como sugestão, né, professor, pensar, então, que, além dessa notícia, podemos também trabalhar outras notícias, né? Trazer alguns outros textos, textos sobre a atualidade, que foquem mais a intenção do estudante, né, que vai fazer com que ele fique mais assim atento, né, devido às notícias que podem ser trazidas para ele. Por exemplo, aqui a gente tem esse texto que vai falar sobre essa explosão. A gente pode trazer textos relacionados a esses também, aproveitando o nosso contexto histórico, né, a guerra que está acontecendo atualmente, e fazer um conjunto aí com essas atividades, ampliando, né? A gente sabe que a gente não precisa necessariamente ficar preso somente a essas aulas. A gente pode ter como base e ampliar, né? De acordo com cada realidade, de acordo com cada estudante. Tá bom? Bom, fica aqui então como sugestão de trabalho essas aulas. No próximo slide, a gente tem aqui então um levantamento, né? Como que as aulas 3 e aulas 4, a notícia no jornal aí do 7º ano, pode ser colocada em evidência, né? Como que pode ser dado esse enfoque aí para esse trabalho? A gente pode pensar, então, olha só,
sintaxe semântica, né, as marcas de impessoalidade dentro do gênero notícia. Pretérito perfeito, terceira pessoa dos verbos, né, que são empregados nessa notícia. No caso, deixar, uma grande explosão, deixou, mais de marcas de imparcialidade, onde a gente coloca dentro desse gênero essa questão de você se distanciar, né, do texto, colocando a subjetividade como marca dentro da notícia, né, e não aí, no caso, de como textos opinativos, por exemplo, onde o autor coloca a sua opinião. A gente vê, então, aqui que os verbos, né, no verbo ir e danificar, que está aí, o impacto foi tão forte que danificou. Então, a gente observa como esses verbos são utilizados e como eles mudam o efeito de sentido de maneira como eles estão sendo conjugados, né? A gente também tem a sintaxe semântica, a estrutura formal das frases no gênero textual notícia, orientações de curta extensão, tá? Como que, então, a sintaxe ela é empregada, né, dentro desse gênero. A estrutura composicional da notícia, elementos constitutivos de LED, o que, quem, quando, onde, como e porquê, que são as perguntas básicas que compõem a estrutura de uma notícia, né? Também os aspectos semióticos, tá? O título da manchete, como que ele aparece, né? Ele aparece em caixa alta, ele aparece numa cor diferente, para chamar a atenção aí do leitor. Explosão causa destruição em Beirute, né? Capital do Líbano. Sempre tudo em caixa alta, né? Para fazer, então, essa diferença, causar aí esse sentido. Estratégia para chamar a atenção do leitor. E a seleção lexical, né? No caso aqui, a gente vê, então, algumas utilizações, né, de construção de sentidos direcionada ao percurso temático e às interdirecionalidades do autor, tá? Essa questão de ele não se colocar no texto, tá? Não colocar sua opinião no texto, se manter fora desse texto. Elementos notacionais, sinais de pontuação, acentuação de acordo com as regras e a regularidade ortográfica e a variedade linguística, o uso da norma padrão. No caso aqui, quando a gente trabalha aí com a notícia, né, escrita, que a gente tem aí na aula 3 e 4, uma vez que a gente tem o texto escrito para eles fazerem a leitura dessa notícia, e depois a gente também joga para que eles façam a escuta do podcast. E aí observar também a mudança nessa linguagem, né? Uma vez que no podcast se utiliza mais uma linguagem informal, né? Uma linguagem mais do dia a dia, porque também pode mudar também o público, né, que vai ter acesso aí a esse meio de comunicação. Então, fica aqui algumas maneiras, né, professor, para a gente poder pensar no desenvolvimento das atividades das aulas 3 e 4, né, focando aí, então, nesses eixos para o desenvolvimento das atividades, tá? No nosso próximo slide, a gente tem aqui, então, uma colocação aí, né? Para a gente poder pensar nessa questão da análise linguística e semiótica ainda no desenvolvimento com essas aulas, tá? Promove a leitura e produção textual, orais, escrito, multissemióticos e digitais. A gente observou, então, que nessa sequência, só nessas aulas, eles já trabalham, então, com essa questão de fazer a leitura do texto escrito, né, de ser multissemióticos, de, no caso, ter aí o trabalho da análise linguística e semiótica dentro da manchete, também dentro dos recursos que são utilizados no texto, né, e também os digitais, no caso de podcasts também, onde eles tiveram aí essa apresentação. Mobiliza nos estudantes conhecimentos relativos à linguagem verbal, oral e escrita para a construção de textos coesos e coerentes. Então, a gente observa também que a análise linguística e semiótica, ela proporciona essa estrutura toda para o estudante, tá? Dá para ele, então, todos esses recursos para ele mesmo fazer a sua produção utilizando adequadamente, né, esses recursos. Permite conhecer as formas de composição textuais, a situação comunicativa, os efeitos de sentido, tá? Então, também, ele vai aprofundar, através da leitura e através da sua própria produção textual, a utilização adequada para os efeitos, né, necessários dentro do gênero textual trabalhado, tá? A gente tem aqui, então,
o nosso terceiro momento, onde a gente vai sugerir propostas de metodologia ativa, com enfoque na sugestão, né, da sala de aula, no caso da sala de aula, ser discutida no planejamento da TPC de vocês, junto com os pares de vocês, né? Pensar em todas essas atividades que foram propostas aqui e como que elas podem ser planejadas para serem trabalhadas em cada realidade escolar. Então, a gente tem uma sugestão aqui de metodologia de rotação por estações. Como que funciona isso? Principais características, os estudantes são organizados em grupos ou individualmente, em estações de estudo. Então, planeja-se, então, a divisão desses grupos, né, dessas estações. As atividades envolvem leitura e produção textual por meio de atividades variadas e de diferentes níveis de dificuldades. Então, a gente pode colocar aí para os nossos estudantes essa questão de fazer com que ele se encaixe dentro desse grupo, dividindo por esses níveis, né, diferenciados aí, que a gente sabe que cada estudante aprende de uma maneira diferente, né, por esses níveis de dificuldades no caso, tá? A personalização do ensino requer a mediação do professor e o uso de recursos pedagógicos, didáticos e tecnológicos variados. Isso vai depender, então, de cada realidade, né, de como que pode ser trabalhado dentro de cada escola, dentro das tecnologias disponíveis, né, em cada escola. Na sequência, aqui a gente tem, as estações podem ser 3 ou 4, com atividades diferenciadas e desafiadoras, e podem ocorrer fora da sala de aula, laboratório, informática, pátio, no jardim, na quadra, né, na quadra esportiva. Então, pensar o que a sua escola tem e quais espaços podem ser utilizados. Estabelecer os papéis de cada estudante no grupo é importante também, para que eles possam se organizar, né, para o desenvolvimento da atividade. As atividades mediadas pelo professor devem incentivar o trabalho colaborativo entre os grupos, tá? Importante que o professor esteja presente, que ele coloque aí as atividades, né, para os grupos e que ele faça essa intervenção também quando necessário. É possível ver atividades individualizadas, utilizando pesquisas online ou presencial. Tudo vai depender do planejamento, então, dessa atividade, tá? Pensando aí nos recursos que se tem disponível, de como se pode colocar, então, esse trabalho em cada escola, em cada turma, né, de estudantes, para pensar em como fazer esse planejamento dessas atividades. Aqui também a gente tem, sempre, professor, lembrando que é como sugestão aí para o trabalho de vocês, né? Esse quadro que a gente apresenta, né, aqui na nossa formação, é um trabalho para vocês pensarem a possibilidade de desenvolvimento como sugestão de trabalho para vocês. Bom, aqui a gente traz, então, um quadro, tá, que a gente vai colocar aí um plano de aula, né, para vocês pensarem em como podem fazer esse desenvolvimento. No caso aqui, a gente tem aí a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, objetivos das aulas, né, os temas trabalhados, a personalização, como que pode ser montada dentro desse quadro a aula que vocês vão desenvolver aí na escola, tá? Colocando, então, dentro de cada quadrante, esse planejamento de como que cada aula poderá ser desenvolvida, em nome do professor, a quantidade de aulas que vai ser trabalhada, a metodologia que vai ser aplicada, no caso aqui, rotações por estação, né? Quantidade de alunos que vai ser trabalhada também, tá? Ainda na sequência aqui, a gente tem os recursos, o que serão utilizados para o trabalho com essas aulas, os espaços, né, das atividades, e também aí a duração, o papel de estudante, o papel do professor. Fica aqui como sugestão de trabalho para vocês, então, essa preparação aqui, né, esse plano de aula que está sendo desenvolvido, tá? Que pode ser produzido aí junto no grupo, junto com vocês, com os outros professores. Aqui a gente tem, então, a primeira etapa, né, para pensar, então, nesse desdobramento aí da TPC na escola, que é reunir-se com seus pares para discutir a sugestão apresentadas nessa formação. Depois, refletir de que maneira, né, poderia ser colocado aí esse letramento, análise linguística e semiótica, para construir o planejamento, tá? Na segunda etapa, selecionar as aulas da sequência 3, aquelas que mais se enquadram, aquelas que podem proporcionar o melhor resultado aí dentro da escola.
analisar a possibilidade do uso da metodologia de rotação por estações, né? Pensar em como poder trabalhar com os nossos estudantes desse grupo. E na terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC. Pensar em tudo isso e fazer esse plano, criar talvez esse plano de aula, né? Pensar em como desenvolver essa metodologia, tá? Bom, então a gente tem aqui, né, a sistematização da formação. O que a gente viu no nosso encontro de hoje? Nós estamos chegando aí ao final, né? O que vimos, então? Revisitamos aspectos teóricos apresentados na formação de etapa sobre o tema central do letramento, com enfoque na análise linguística e semiótica. Relacionamos o tema central do letramento com as atividades da sequência 3 e o material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica, e sugerimos também metodologias ativas com foco na organização de sala de aula para fomentar as ações do desdobramento na TTC, junto com os demais professores. E aqui, então, a gente tem no nosso slide, né, aqui a formação, né, para vocês fazerem uma avaliação, para colaborar com a gente, né, para que a gente possa ter um resultado e melhorar nas nossas formações. Eu já vou agradecendo aqui a participação de todos vocês, tá? A colaboração na nossa formação de hoje, e eu aguardo vocês aí para a nossa próxima formação. Até a próxima!